Bom dia, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para a gente recomeçar a nossa reflexão, né? Que começamos a semana passada e vamos dar o fechamento dela nessa semana de hoje. E nós temos como tema nessa semana: valores cristãos, não deem a César aquilo que é de Deus. E eu quero começar hoje fazendo uma pergunta para os irmãos. Quem tem uma moeda aí no bolso? Quem tem uma moeda aí no bolso? Provavelmente ninguém. A gente sabe disso porque as nossas moedas elas se desvalorizaram bastante, né? Que você tem nosso famoso R$1, né? Que dificilmente alguém vai encontrar hoje R$1 no bolso de alguém aí. Enfim, minha pergunta essa semana foi a seguinte: qual é a moeda mais valorizada do mundo? E qual é a moeda menos valorizada do mundo? E para vocês, né? Talvez vocês tenham pensado logo inicialmente que o dólar é a moeda mais valorizada do mundo, só que não é. A moeda mais valorizada do mundo é essa daqui, que se chama de dinar kuwaitiano. Dinar kuwaitiano. E paz, meus irmãos, essa moeda ela vale tão somente R$17. Imagine só, se você tiver umas 10 dessa daí, você já vai ter um bom dinheirinho em termos de real também. E quando eu pergunto para os irmãos assim, qual é a moeda menos valorizada do mundo? Provavelmente os irmãos devem estar pensando assim, deve ser o peso, ou o argentino, ou o peso chileno. O peso argentino está valendo 0,009% de dólar, enquanto que o peso chileno está valendo 0,0013% de centavos de dólar, não é dólar, né? Centavos de dólar, na verdade, que é essa moeda aqui, nesse visual que vocês estão vendo aqui. É sempre interessante os irmãos notarem que estas moedas sempre vão trazer a imagem de uma pessoa, de um presidente, de um rei, de alguém que a representa, de que valoriza essa moeda aqui. Aqui o dólar sempre tem a imagem de um dos ex-presidentes dele, também, né? Assim como tem a Estátua da Liberdade ali do outro lado. Mas a nossa moeda que nós queremos continuar falando hoje é justamente essa moeda aqui que nós começamos a falar dela semana passada. Alguém lembra o nome dela? A essa altura lembram, né? É o chamado denário, que é a moeda que estava circulando no momento em que Jesus profere essa famosa frase, que é a frase dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, na verdade. E nós gostaríamos de voltar àquele texto para podermos pensar um pouquinho, rememorarmos, na verdade, o texto, a história e o contexto dessa famosa frase, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então vamos fazer a leitura que nós fizemos na semana passada e vamos refazer agora, para a gente lembrar, de Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 15, que diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, de colocar Jesus numa armadilha, em suas próprias palavras. E enviaram os seus discípulos, junto com os herodianos, naquela aliança improvável que eu falei também para os irmãos da semana passada. E esses disseram para Jesus: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque tu não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César? Sim ou não? E a gente sabe que isso é uma armadilha muito séria, porque os fariseus, parte desse grupo aqui, não queriam pagar imposto em hipótese nenhuma. E parte desse grupo aqui, dessa aliança improvável, que eram os herodianos, eles faziam de tudo para que Herodes voltasse com a sua família ao poder e o imposto fosse pago a eles e à família deles também. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou ou disse: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é essa imagem ou efígie, que é essa inscrição que tem aí na moeda? E eles disseram: de César. E responderam eles:
Respondeu ele a Jesus. Respondeu Jesus a eles, no caso. Deem, portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, na verdade. Ore comigo nesse instante. Vamos pedir que Deus nos oriente, capacite e nos use nesse momento. Pai amado, Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença. Queremos agradecer imensamente o fato de podermos estar aqui na Tua casa hoje pela manhã, com saúde e em paz. E nós pedimos que Tu possas, através do Teu Divino Espírito Santo, nos orientar, nos conduzir nessa reflexão, nos usar como instrumento em Tuas mãos e fazer com que nós possamos entender, com que nós possamos visualizar a situação em que nós estamos vivendo hoje a partir do Teu texto bíblico e não, de maneira alguma, na verdade, deixarmos de viver os valores cristãos em troca dos valores do mundo. Fica conosco porque nós te oramos em nome de Jesus. Amém. A necessidade dessa segunda reflexão sobre esse mesmo texto, na verdade, foi observada a partir do momento em que a gente falou do contexto, da situação, das pessoas que estavam envolvidas nesse momento específico da vida de Jesus. Mas nós não tecemos nenhum comentário exatamente sobre essa moeda chamada denário e o que ela representava, o que ela significava na vida do povo. E é justamente sobre isso que nós queremos falar hoje. Nós queremos falar exatamente sobre a moeda em si e o que ela representava, por que Jesus Cristo disse assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A pergunta a ser respondida é exatamente essa. Quando Jesus Cristo diz assim, dê a César o que é de César, o que isso representava? O que isso queria dizer? Afinal de contas, o que era de César e o que era de Deus nessa situação? Nós vamos encontrar aqui pelo menos 3 respostas para aquilo que era de César. O que é que Jesus Cristo estava dando a César? Primeira coisa, ele estava dizendo assim, dê a César o enganoso domínio político e financeiro, porque é isso que realmente está acontecendo exatamente aqui. E essa é a resposta mais óbvia possível. Entenda bem o seguinte, César estaria recebendo um tributo que era imposto ao povo, né? Era uma coisa que não tinha opção daquele povo que era escravo recusar-se a fazer, e ele precisava fazer, ele precisava pagar esse imposto com certeza absoluta. O valor exato dessa moeda era um valor de um dia de trabalho de uma pessoa no campo. Ou seja, era alguma coisa que não era um valor tão grande, mas também não era um valor tão pequeno assim. Lembra, de certa forma, aquele famoso imposto sindical que todos nós pagamos porque a gente trabalhava em alguma empresa, em algum canto, e era cobrado o nosso imposto sindical, não era assim? Ou seja, o imposto sindical era um dia de trabalho meu e seu, que era dado a um sindicato que supostamente, né, nos representava os nossos interesses. Só que a gente nunca via, né, bem claramente quais eram os benefícios que esses sindicatos traziam. E aí a gente sempre ficava reclamando, né? A maioria das pessoas reclamavam de pagar esse tipo de imposto, na verdade. Não é que Jesus Cristo tivesse problemas em pagar imposto. Se você vai comigo para Mateus capítulo 17, versículo 24, de 24 a 27, você vai ver que Jesus Cristo, quando chega em Cafarnaum, eu não vou ler o texto porque eu vou apenas citar para ser mais prático, quando Jesus Cristo chega com os seus discípulos em Cafarnaum, 2 coletores de impostos do templo chegam para Pedro e dizem assim, Pedro, o teu mestre não paga o imposto? E Pedro diz, paga sim, paga o imposto. Então aqueles caras ficam assim, dizendo, tá, cadê o dinheiro para pagar o imposto aqui que se referia a 2 dracmas, não é? Ou 2 denários, mais especificamente falando também nesse contexto. E Pedro entra na casa onde está Jesus Cristo e antes mesmo que Pedro fale alguma coisa, o próprio Jesus diz assim, vem cá, Pedro. Os governantes desse mundo, eles cobram imposto dos filhos dele? E Pedro diz, não, eles cobram imposto dos outros. E aí, nesse momento, Jesus Cristo diz assim, então, não seria lícito eu pagar imposto ao templo, porque, na verdade, eu sou filho de Deus, então eu não deveria pagar imposto. Mas, para que ninguém se escandalize comigo, como eu não tenho nenhum estresse em pagar imposto, vai ali no rio, Pedro, pega um peixe, primeiro peixe que você pegar, abra a boca desse peixe
e você vai encontrar lá 2 moedas de 2 dracmas. E você vai pagar o meu imposto e o seu imposto e o meu imposto. E Pedro faz isso, pega o dinheiro e paga o imposto. Então isso mostra que Jesus Cristo, mesmo sem ter a necessidade de pagar nenhum imposto, segundo a lógica daquele mundo, porque a coisa já vem errada desde muito tempo, mesmo assim, para não escandalizar ninguém, o próprio Jesus paga também esse imposto. Ok? Então Jesus Cristo não era um indivíduo que era contrário a se pagar impostos. Mas, porém, todavia, contudo, Jesus Cristo dizia assim: essas moedas, por si só, elas não têm nenhum valor. Essas moedas, por si só, elas não têm nenhum valor. O valor de uma moeda como essa está exatamente na utilização que você dá para ela. Na forma como você a utiliza. Lembra da oferta da viúva pobre? Lembra? No templo? Que ele chama a atenção e diz assim: venham cá, vocês viram aquela mulher ali? Vocês viram quanto foi que ela depositou? Aí o pessoal disse: um pouquinho, quase nada. Mas Jesus Cristo diz assim: olha, aquela dali foi a pessoa que mais ofertou hoje, porque ela deu tudo o que ela tinha. Então o valor não estava na moeda. O valor estava em quê? Estava na atitude, na forma, na utilização dessa moeda. Então Jesus, ele não tem estresse em pagar impostos, os impostos da época. Mas a visão dele não está colocada na cotação da moeda, mas sim na utilização da moeda. Em como essa moeda ela é utilizada pelas pessoas. A mesma coisa somos cada um de nós aqui. O valor não está, na verdade, na oferta que a gente dá para o templo, né? Estamos cansados de dizer isso aqui. Mas sim no seu coração, na forma, no jeito que você dá essas ofertas à igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo sabia que uma moeda ela era limitada e efêmera. Ela era limitada e efêmera, ou seja, ela passaria, ela não ficaria para sempre de jeito nenhum. É por isso que ele vai dizer assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde o quê? A traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde ninguém pode, na verdade, tirar isso de você. E ele conclui dizendo assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer a um e agradar ao outro. Portanto, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mamon, não é? É a expressão lá do original. O que é que ele estava dizendo com isso? Estava dizendo exatamente assim: olha, o valor não está na moeda em si, no dinheiro em si, mas está na forma, no jeito como você utiliza essa moeda. Aonde você coloca o seu tesouro, aí está também o seu coração, conclui ele nesse texto bíblico. O que ele está dizendo para cada um de nós é assim: o que importa não é a cotação da moeda, mas é o coração de quem dá, de quem oferece, de quem oferta, na forma como isso é colocado. Entendam, meus irmãos, que, na verdade, a forma de Deus ver valores financeiros, dinheiro, moeda, como esse denário, é uma. E a forma como as pessoas encaram o reinado, o domínio político e financeiro é outra, completamente diferente. É por isso que Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, vai dizer assim, olha bem a expressão: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. E quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Vou repetir. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. E quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Essa é uma maneira completamente diferente de você encarar recursos econômicos financeiros. A moeda que circula em nossas mãos.
Por isso, meus queridos, eu também preciso dizer para vocês assim, que há uma tendência dos governos em sempre cobrar mais impostos para gastar mais. E nunca a lógica do governo é economizar para que possa aproveitar da melhor maneira possível os seus recursos também, de forma alguma. Raramente um governo funciona assim. Eu fico me perguntando, por exemplo, qual é a lógica que existe na cabeça de um político? Qual é a lógica que existe na cabeça de um político que tem 51 milhões, aí sim, em dinheiro vivo, real, na sala de um apartamento vazio? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo como essa ilustração que eu estou fazendo aqui agora representa esse poder político, financeiro, que Jesus olha para ele e diz assim, dê a César se quer de César? O que faz uma pessoa pensar assim, eu posso ter 51 milhões de reais na minha sala de um apartamento vazio que eu aluguei somente para esconder esse dinheiro dentro de caixas? Isso é um desgraçado, né? Isso é um infeliz, não é? Enquanto tem gente morrendo de fome. Como a gente viu aqui na hora que Moisés apresentou aquele vídeo para a gente. Que lógica é essa? É a lógica de quem supervaloriza o poder político financeiro. E nada mais além disso. Então, quando Jesus Cristo diz assim, olha, dê a César o que é de César, ele está dizendo assim, dê a César, dê a esses políticos, tá certo? Aquilo que é o poder político e financeiro, porque essa é a regra do jogo que existe aqui. É uma regra boa, benigna, deveria ser, mas na maioria das vezes não é. Entende? Segunda coisa que Jesus coloca aqui é quando ele está dizendo assim, olha, antes, porém, deixa eu dizer só uma coisa para vocês. A moeda de prata, essa daí, denário, Mateus conhecia ela muito bem. Mateus, o escritor desse evangelho. Por quê? Porque ele era o quê? Coletor de impostos. Por isso que ele chama essa moeda de moeda estatal no evangelho dele. Porque ele tinha o conhecimento de que moeda era exatamente essa moeda aí. Ou seja, o que Jesus Cristo está dizendo é assim, olha, devolve aquilo que pertence a César, porque o que importa para a gente não é exatamente isso, mas é outra coisa que vocês vão ver depois. A segunda coisa que Jesus está dando a César, nesse momento, quando ele diz assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é que ele está dando a César o monopólio da sua própria propaganda, do seu marketing. E essa é uma outra descoberta que foi muito interessante para mim fazer nas minhas pesquisas esta semana. Entenda, os irmãos, que não havia naquela época, um sistema de comunicação como nós temos hoje. Existia? Não tinha sistema de comunicação nenhum, absolutamente nenhum. Nós estamos falando de uma época em que um rei fazia uma carta em algum momento, baixava um decreto em algum momento, fazia uma lei em algum momento. E esse decreto, essa lei, ela ia circular nos territórios ocupados, no país, no lombo de cavalo. Entendeu? A lei era decretada hoje. Mas daqui que saísse um cavalo com um grupo de pessoas para chegar até lá no final do país, para dizer, olha, a lei agora é essa, isso demorava um tempo enorme, certo? Por quê? Porque não se tinha o WhatsApp, né? Eu não sei se graças a Deus ou não, mas não se tinha o WhatsApp, não se tinha, na verdade, Instagram, não se tinha, enfim, nenhuma dessas redes sociais que a gente tem hoje. Então, até o papel, fazer o papel era dificultoso também fazer o papel naquela época. Enfim, demorava um tempo. Então, não existia, portanto, um sistema de comunicação para informar as pessoas a respeito das coisas. O que acontecia naquele instante é que, na verdade, havia súditos que nunca viram a cara de um César. Entendeu? Não tinham a mínima ideia de como ele era. Não sabiam como era essa pessoa. Não tinham ideia do porte físico dele. Não tinham ideia da face dele. Não tinham ideia de nada, absolutamente nada. Então, a maneira
que se tinha naquele instante de fazer-se conhecido, do César se fazer conhecido, era exatamente através das moedas que circulavam através das mãos dos soldados. Os soldados recebiam os seus salários e iam gastar esse salário nos diversos territórios onde eles estavam alojados naquele instante. Ou seja, as moedas naquele momento não eram somente um valor financeiro, elas eram também uma forma de propaganda, de marketing de quem era o César. Por isso vocês vão sempre ver uma fotografia não, né? Uma impressão, não sei como é que é isso, né? Uma efígie, né? Como o pessoal diz, né? Nas moedas. Por quê? Porque era dessa maneira que as pessoas conheciam, sabiam quem era esse César aí. Ou seja, era a maneira que o César tinha de fazer a sua propaganda pessoal, o seu marketing pessoal, a sua maneira de se fazer conhecido entre as pessoas era exatamente através da fabricação dessas moedas com a sua face nesse momento. Claro, evidentemente que isso estimulava demais a própria vaidade da pessoa, né? Imagina você ter o seu rosto impressa numa nota aqui no Brasil, hein? Não é legal, não? Não é uma coisa bonita. Rapaz, já pensasse? Já pensou, Léo? Assim, bonito como tu és, tá certo? Representando a nota de, sei lá, R$300. Olha, né? Não vamos fazer uma nota baixinha não, né? Uma nota de R$300 com a tua face assim, seria, né? Como é que você veria a sua própria face numa cédula aqui no Brasil? Você veria como uma coisa, puxa, extraordinário, grande esse negócio. Na verdade, é um negócio fantástico. Portanto, a vaidade dos Césares era exposta através dessas moedas. Não era apenas um valor econômico, era também um valor de propaganda, de marketing, de autopromoção, de autoconhecimento. Era como se ele dissesse assim, olha aqui, vejam quem eu sou, me conheçam, saibam que sou eu, esse indivíduo, sou eu, essa pessoa. Por isso, praticamente em todas as moedas, sempre tinha estampada o rosto do César também. Mas não é só lá no César, vocês viram que aqui no dólar, né? Na moeda do dólar, você tem vários presidentes americanos também que tem a sua face lá do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas o que era diferencial era o seguinte, imagine que hoje no Brasil, só uma pessoa pudesse fazer selfie. E mais ninguém no Brasil pudesse fazer selfie, nenhuma selfie. Imagine que hoje no Brasil, qualquer semelhança é mera coincidência, só uma pessoa, e mais ninguém pudesse fazer propaganda de si mesmo. Porque hoje a propaganda é generalizada, né? Todo mundo tem um Facebook, todo mundo tem um Instagram, e assim, aí você faz selfies de você, né? Vai lá e faz suas selfies e posta lá, posta sua vida comendo, não sei o quê. Mas imagine que isso não existe. Só quem pode fazer selfie no Brasil é um só indivíduo e mais ninguém. Olha só, era isso que acontecia com os Césares. Eles faziam a sua autopromoção, a sua autopropaganda através das moedas. E nesse caso, Jesus está dizendo assim, olha, dê a César esse instrumento de vaidade dele. Dê a César esse espelho d'água do Narciso, para ele ficar encantado com ele mesmo, olhando para si mesmo encantado. Dê a César, na verdade, a sua fonte de encantamento pessoal. Entregue a César, na verdade, esse emblema de arrogância humana. Dê a César. Isso não interessa. Isso para mim não faz nenhum sentido. Isso para mim não tem nenhum valor. Isso para mim não faz nenhuma diferença. Porque vaidade não cabe entre os valores de um cristão. E muito menos entre os valores de Jesus. É como se dissesse assim, dê a César a sua torre de Babel. A torre que ele acha que vai fazer com que ele alcance os picos da terra. Chegue lá em cima. Chegue perto de ser um Deus. E, aliás, no terceiro ponto a gente vai falar exatamente disso. Você entende o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é quando Jesus Cristo diz assim, aquela frase, dê a César o que é de César,
e dê a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo, dê a César o poder político e financeiro. Ele está dizendo, dê a César o monopólio da sua propaganda pessoal. Mas em terceiro lugar, ele também está dizendo assim, dê a César o seu principal símbolo de poder. Dê a César, simplesmente, o seu principal símbolo de poder. Eu disse aqui na semana passada que o Império Romano ele governou durante 5 séculos, não foi? 5 séculos. E o César era, portanto, como representante desse império, o homem mais poderoso da terra. Um império que subjugou a tudo e a todos naquele instante. E a moeda com a efígie do imperador sintetizava todo este poder. Não era apenas uma questão de comprar e vender, entende? Com essa moeda. Não era isso. Se bem que isso era muito importante. Por que era importante? Era importante porque, na verdade, movimentava a economia da época. Ok? Era uma movimentação da economia da época. Mas não era só por isso. Também, aquela moeda representava a possibilidade das pessoas ficarem ricas e terem status. Mas também aquela moeda, ela representava a própria possibilidade de comprar a cidadania romana e transformar a sua vida. Vocês lembram que quando Paulo está para ser julgado injustamente, né, e condenado talvez até morrer, ele diz assim, eu apelo a César. A quem ele apela? Eu apelo a César. Por que ele está dizendo isso? Quem pode me julgar somente é César. Por que quem pode me julgar somente é César? Porque eu sou um cidadão romano. Então aquela moeda também dava possibilidade das pessoas, naquele instante, naquele momento, transformarem a sua vida numa situação de vida ou morte. Mas não era só isso que aquela moeda representava. Ela representava principalmente 3 tipos de poder. 3 tipos de poder. E entendam direitinho quais são os 3 tipos de poder que aquela moeda representava. Em primeiro lugar, a efígie do imperador representava o poder político, financeiro. É o mais óbvio, como eu já expliquei aqui para os irmãos. Em segundo lugar, aquela moeda também tinha a imagem de uma deusa. A imagem de uma deusa. É essa daqui, estão vendo, né? De um lado César, do outro lado a deusa. Dizem alguns que essa deusa era a deusa Esperança. Ou seja, também está representado na moeda o poder religioso ou espiritual. Mas também ela tinha inscrições, inscrições ao longo da moeda, que representava, nesse caso, alguns títulos ou normas dos sacerdotes romanos naquele momento. Ou seja, também representava o poder religioso, entende? Era o poder político-financeiro, era o poder espiritual e era o poder religioso, feito através dos sacerdotes. Você entende nesse momento como era difícil para o judeu lidar com esse tipo de moeda? Entende agora? Principalmente para os fariseus, pegar nessa moeda era pegar num símbolo de poder pagão. Entende? Até tentar evitar ter essas moedas era o viável para aqueles que eram separados, que eram os fariseus naquele instante ali. Logo, na verdade, aquela moeda, ela representava 3 tipos de poder. E pior ainda, sabe por quê? Porque nessa moeda, no que se refere a César, tem escrito assim, Tibério César, filho do divino Augusto, que tinha sido imperador antes dele. Tibério César, filho de quem? Do divino Augusto. Ou seja, Tibério César, que é digno de ser venerado, adorado, porque ele é filho de um Deus. Todo César, após a sua morte, ele era elevado à posição de Deus.
Eles só não eram levados à posição de Deus enquanto estivesse vivo. Morreu, a partir dali ele seria um Deus na cabeça do povo romano naquele instante ali. Ou seja, já existia um prenúncio de idolatria latente naquela moeda ali. Por isso que Jesus diz, olha, dá a César o que é de César. Agora dê a Deus o que é de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Hoje, da mesma maneira, infelizmente, nós vemos muitas pessoas divinizando o poder. Prestou atenção? Vou dizer de novo. Aquela moeda representava os 3 tipos de poder que a gente pode imaginar. Poder político financeiro, poder espiritual, poder religioso. Hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que com as suas atitudes, com as suas ações, com aquilo que estão fazendo, estão divinizando o poder. Seja ele o poder político-financeiro, seja ele o poder religioso, espiritual, e pasmem vocês, seja ele o poder ideológico. Aliás, esta me parece ser uma nova forma de idolatria e perigosa forma de idolatria que nós estamos vendo hoje. São pessoas que estão divinizando ideologias. E isso é muito perigoso. É extremamente perigoso. E isso está exatamente em contraponto àquilo que nós chamamos de valores cristãos. Existe hoje uma idolatria ideológica na cabeça das pessoas. Hoje eu posso dizer assim, que percebo em certas pessoas, cristãos que são idólatras ideológicos, seja de direita, seja de esquerda. Para mim, tanto faz. Não faz diferença nenhuma. No momento que você começa a idolatrar qualquer ideologia, você está errado. Você está errado. Porque ideologias são eminentemente passageiras. Elas nunca jamais serão eternas. Não existe isso. Não existe. Você quer que eu faça um teste? Vamos fazer o teste do Instagram? Olhe para o Instagram de certas pessoas e veja quantas postagens cristãs essas pessoas colocaram no último mês e vejam quantas postagens político-ideológicas elas colocaram no seu Instagram. E defenderam com veemência. Percebe? Faça você mesmo o seu próprio meia-culpa. Olhe para o seu Instagram. Tem lá mensagem que exalta Jesus Cristo? Tem lá mensagem que exalta Deus? Tem lá mensagem que você defende com afinco o cristianismo e os seus valores? Ou tem mensagem de partido político? Ou tem fake news que você pega, recebe e replica? Você está entendendo como essa forma nova de idolatria é perigosa? Porque não está simplesmente se idolatrando um indivíduo. Está idolatrando a uma ideologia. E nenhuma ideologia deve ou pode assumir o lugar de Deus em nossas vidas. Sob hipótese nenhuma. Quer que eu faça outro teste? Vou fazer outro teste. Primeiro foi o teste do Instagram, né? Ou do Face, ou de qualquer coisa, seja mídia social. Segundo, quando eu digo isso, você se incomoda? Você fica com raiva de mim? Se eu chegar isso e colocar isso no seu Instagram, se eu colocar isso, se eu chego lá e boto no seu Instagram, debaixo de uma postagem política sua isso, você vai ficar com raiva de mim? Se ficar, meu amigo, é porque você já está começando a idolatrar ideologias.
sem nem perceber e inconscientemente. Você está começando a fazer isso. Hoje, e ouça bem que talvez você fique com mais raiva de mim ainda agora. Hoje, nós temos políticos e religiosos que estão sendo divinizados em vida. Veja bem, o César, ele se tornava divino depois de morto. Hoje nós temos políticos e religiosos que estão sendo divinizados em vida. Em vida. São criaturas sem nenhum defeito. Não é assim? São pessoas a quem tudo se justifica. Façam o que tenham feito, digam o que tenham dito, mas é tudo justificado. Se você chegar para uma pessoa e começar a conversar com ela, ela vai dizer, ah, não, mas isso não sei o que, não sei o que. Não está vendo. Não, mas isso é uma fake news. Não. Essas criaturas, e quando eu uso o termo criatura aqui, é bem no sentido mais pejorativo possível. Essas criaturas parecem não ter nenhum defeito. Essas criaturas parecem que têm tudo o que fizeram na vida justificado. Essas criaturas parecem ser imaculadas, seres quase que angelicais, esperando apenas o último suspiro para serem divinizados, canonizados, santificados. Você entende quando isso é uma idolatria? Você está entendendo como isso toma conta das pessoas e absorve as pessoas, de maneira que elas não percebem as suas próprias atitudes? Esses seres só aguardam o suspiro final para serem canonizados e santificados e, quem sabe, divinizados como os Césares eram. Ao mandar devolver a moeda tributo a César, e até certo ponto com desdém, Jesus está dizendo, olha assim, não importa quantos símbolos de poder existem nessa moeda, ela não tem nenhum valor diante de Deus. Não importa quantos símbolos de poder existem nesse denário. Não importa. Se ali tem poder político financeiro, não importa se ali tem poder espiritual pagão, não importa se ali tem poder religioso feito por mãos humanas de sacerdotes, não importa, porque diante de Deus, essa moeda e esses poderes não têm nenhum valor. Nenhum valor. Por isso, dê a César o que é de César, mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. E sabe o que é de Deus? É você que tem em você a imagem e semelhança de Deus e não de um César qualquer dessa vida. Tem gente hoje querendo se parecer com políticos, se parecer com religiosos, adquirir a imagem e semelhança dessas criaturas, mas não estão pouco se lixando, para representar e ter a imagem e semelhança de Deus em si, no seu dia a dia, naquilo que fazem. Eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos. Primeira, algumas observações finais. Não se iluda pelos Césares que têm o poder político e financeiro. Não se iludam com isso. Não se iludam com os Césares que têm o poder do monopólio da propaganda e do marketing pessoal. Não se importem, não se iludam com os Césares que detêm os símbolos do poder. Seja poder político, religioso, poder espiritual, poder, na verdade, religioso. Não se iluda com isso.
Não se iluda, sabe por quê? Porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. O Império Romano passou? Passou ou não passou? 5 séculos, mas passou. Os Césares passaram? 82 Césares. Tem algum hoje aí? Passaram. Quero dizer também para os irmãos assim, o Hexa passou. Oh, dá uma tristeza, né? Mas passou. A 3ª divisão agora, né? Fazer o quê, né? O título de 87 passou. O famoso título de 87 de um time de futebol daqui da capital. Passou. Passou. Não ganhou do Londrina ontem. Passou. O título foi de 87. Não é hoje mais não. Passou, acabou-se. Já era. Olha só o que eu vou dizer agora. A esquerda passou? Passou. A direita passará? Passará. Nada disso vai ficar. Todos os 82 Césares passaram. Só não passou aquele homem que um dia chegou e disse assim: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse não passa de jeito nenhum. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele não passa. Não passa. Por isso, dê a César o que é de César. Mas não esqueça nunca de dar a Deus o que é de Deus. E eu quero concluir com esse texto que diz assim, texto de Atos 17. Lucas conclui dizendo assim, aquele famoso discurso do Areópago de Paulo. Assim, visto que nós somos descendências de Deus, que temos a imagem e semelhança de Deus em nós, nós não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra. Nós não devemos pensar que a divindade, que Deus, é semelhante a isso aqui, porque isso passa. Feita pela arte e pela imaginação de um homem. No passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem a quem ele designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse que foi ressuscitado dentre os mortos é a nossa ideologia. Ele é o nosso poder. É dele de quem nós dependemos sobre todos os aspectos. E não de nenhum governante, seja ele de que lado for, na verdade. Portanto, meu querido irmão, só existe um rei, só existe um Senhor, só existe um Deus, a quem nós devemos honrar, louvar e engrandecer. A ele, pois, Jesus Cristo, aquele que vive ontem, hoje e eternamente, seja toda a glória, toda a honra e todo o poder em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.